Em 2004, uma jovem sofreu um acidente em uma estrada isolada. Minutos depois, ela acabou desaparecendo sem deixar nenhum rastro, e até hoje ninguém sabe o que aconteceu com ela. Oi, meu nome é Gabi, e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o caso da Maura Murray. Maura Murray nasceu em 4 de maio de 1982, em Hawson, Massachusetts. Ela era a quarta filha do casal Fred e Larry Murray. Ela foi criada em uma família católica de origem irlandesa. Quando ela tinha apenas 6 anos, seus pais se divorciaram e Maura passou a viver com a sua mãe. Desde jovem, Maura sempre foi considerada inteligente e determinada. Na escola, ela se destacava tanto nos estudos quanto nos esportes, principalmente no atletismo. Sua dedicação e disciplina chamava a atenção, e tudo indicava que ela teria um futuro promissor pela frente. Depois de se formar no ensino médio, ela foi aceita na Academia Militar de West Point, em Nova York, onde começou a estudar engenharia química. Ela permaneceu lá por 3 semestres. Sua irmã Julie também estava estudando na academia. Com o tempo, Maura percebeu que aquele não era o caminho que ela queria seguir. Foi então que decidiu se transferir para a Universidade de Massachusetts, onde passou a estudar enfermagem. No entanto, nem tudo era tão tranquilo quanto parecia. Algumas informações indicam que Maura teria se envolvido em um caso de roubo, o que quase levou à sua expulsão da academia. Segundo relatos da própria irmã, o caso chegou a ser encaminhado para o Conselho de Honras, e se as acusações fossem confirmadas, a punição poderia ser severa. Mas, antes que isso acontecesse, ela decidiu deixar a academia militar por conta própria. Em novembro de 2003, 3 meses antes do seu desaparecimento, Maura foi presa por usar um cartão de crédito roubado. Ela teria utilizado o cartão para pedir comida em vários restaurantes locais. Apesar disso, a acusação acabou sendo arquivada alguns meses depois por bom comportamento. Na época, Maura trabalhava como segurança no campus enquanto conciliava os estudos. Na noite de 4 de fevereiro, poucos dias antes do desaparecimento, algo estranho aconteceu. Por volta das 10h30 da noite, enquanto trabalhava como segurança no campus, Maura foi encontrada em um estado incomum. Seu superior a viu sentada à mesa chorando de forma incontrolável. Quando ele se aproximou para perguntar o que estava acontecendo, Maura não conseguia nem falar. Depois de um tempo, ela conseguiu dizer apenas 2 palavras: minha irmã. Mais tarde, foi descoberto que pouco antes disso, Maura havia falado ao telefone com a sua irmã mais velha, a Caitlin. Caitlin enfrentava problemas com álcool e havia acabado de sair de uma clínica de reabilitação. Além disso, também estava passando por dificuldades no relacionamento com seu noivo. As duas conversaram por um tempo, mas Maura ficou muito abalada. Por causa disso, foi levada de volta ao dormitório e não conseguiu continuar trabalhando naquela noite. No dia 7 de fevereiro, o pai da Maura viajou até a universidade onde ela estudava. Segundo ele, o motivo da viagem era comprar um carro novo para a filha. Naquela noite, eles saíram para jantar juntos com uma amiga da Maura. Depois do jantar, ela deixou o pai em um hotel e pegou o carro dele emprestado, um Toyota Corolla. Mais tarde, por volta das 10h30 da noite, Maura chegou ao dormitório para participar da festa. Ela ficou lá por algumas horas e saiu por volta das 2h30 da madrugada. Cerca de 1 hora depois, às 3h30 da manhã, o pai da Maura recebeu uma notícia preocupante. Ela havia batido o carro contra a grade de proteção de uma rodovia na cidade de Hadley. O acidente causou quase $10.000 em danos. Maura ficou bastante abalada, mas aparentemente não sofreu ferimentos graves. O policial que atendeu a ocorrência chegou a registrar um boletim, mas existe um detalhe muito importante. Não há documentação de que tenha sido realizado qualquer teste de sobriedade de campo, ou seja, não se sabe ao certo se Maura estava ou não sob efeito de álcool naquela noite.
Após o acidente, Maura foi levada até o hotel onde o pai estava. Ela passou o restante da manhã no quarto com ele. Um detalhe chamou atenção. Às 4h49 da manhã, foi feita uma ligação do celular do pai de Maura para o namorado dela. E até hoje não se sabe o que foi dito nessa chamada, nem mesmo quem realmente fez a ligação. Na manhã do dia 8, o pai da Maura entrou em contato com a seguradora para resolver a situação do carro e, segundo ele, o seguro cobriria todos os danos. Depois disso, ele alugou um carro e deixou a Maura na universidade e voltou para casa. Antes de ir embora, os dois combinaram de se falar na segunda-feira para resolver de vez a questão do carro. Na segunda-feira, no dia 9, Maura começou a apresentar comportamentos estranhos. Ela pesquisou no computador rotas para chegar até Burlington, no estado de Vermont. Além disso, fez uma ligação para um condomínio em Bartley, em New Hampshire, um lugar onde já havia passado férias com a família. Na ligação, ela perguntou sobre disponibilidade de hospedagem, mas não conseguiu fazer reserva. E isso não foi tudo. Maura entrou em contato com outros lugares, mas mesmo assim não chegou a reservar nada. Pouco tempo depois, mandou um e-mail para o namorado. Na mensagem dizia que o amava muito, pediu desculpas por não ter respondido antes e afirmou que não estava com vontade de conversar com ninguém. Antes de encerrar, disse que ligaria mais tarde. Mais tarde, às 1h24, Maura envia um e-mail para o supervisor do trabalho. Na mensagem, ela dizia que ficaria fora da cidade por uma semana alegando um falecimento na família. Mas havia um detalhe estranho. Segundo os familiares, nenhuma morte havia acontecido. Ela também afirmou que entraria em contato assim que voltasse. Pouco depois, Maura começa a fazer as malas. Ela separa roupas, itens de higiene pessoal e até livros escolares. No quarto, a cena chamava atenção. A maioria dos seus pertences estavam encaixotados como se ela estivesse se mudando. Às 2h18, ela liga para o namorado e deixa uma mensagem de voz dizendo que falaria com ele mais tarde. Por volta das 3h30 da tarde, Maura deixou o campus dirigindo seu carro, um sedã Saturn preto 1996. Naquele dia, as aulas haviam sido canceladas por causa de uma forte nevasca. Às 3h40, ela aparece em um caixa eletrônico onde saca $280. Logo depois, vai até uma loja de bebidas nas proximidades e compra cerca de $40 em bebidas alcoólicas. As imagens das câmeras de segurança mostram um detalhe importante. Maura estava completamente sozinha. Em algum momento daquele dia, ela também passa pelo departamento de veículos motorizados para retirar documentos relacionados ao seguro do carro do pai. Depois disso, ela pega a rodovia 91, seguindo em direção ao estado de New Hampshire. Às 4h37, Maura faz uma ligação para verificar seu correio de voz. E esse seria o último registro de atividade no celular dela. Algum tempo depois, por volta das 7 horas da noite, a Maura sofreu um acidente. Ela bateu seu carro contra um barranco em uma estrada em Haverhill, New Hampshire. Uma moradora que vivia nas proximidades ouviu um barulho muito alto. Assustada, ela olhou pela janela, já que o local do acidente ficava próximo, e foi ali que ela viu o carro acidentado e acabou chamando a polícia. Pouco tempo depois, um motorista que passava pelo local também parou. Era um motorista de ônibus escolar que morava ali perto. Quando ele se aproximou do veículo, viu uma jovem andando ao redor do carro. Era a Maura. Ele a observou atentamente e percebeu que ela não parecia estar ferida. Não havia sangue nem machucado visível, mas ela estava tremendo muito de frio. Ele ofereceu para chamar a polícia, mas a Maura disse para ele não ligar, porque, segundo ela, alguém já havia chamado. Ele achou tudo aquilo muito estranho e foi embora, mas assim que chegou em casa, ele ligou para a polícia. De acordo com o registro policial, às 7h46, um policial chegou no local, mas assim que ele chegou, percebeu algo estranho. Maura havia desaparecido. Não havia ninguém dentro do carro e o veículo estava trancado com a parte do motorista bastante danificada.
Durante a análise da cena, a polícia notou alguns detalhes intrigantes. No banco de trás havia uma caixa de vinho danificada, e dentro e fora do carro manchas vermelhas. Por um momento aquilo parecia algo muito pior, mas depois foi confirmado que as manchas eram apenas vinho. Ainda assim, a cena continuava estranha. Dentro do carro também havia uma lata de Coca-Cola aberta com vinho dentro. E os pertences de Maura estavam praticamente todos ali. Roupas, maquiagem, CDs, joias, livros e até mapas. Tudo estava dentro do carro, menos seus cartões de crédito e seu celular. E nenhum deles foi localizado ou usado desde o seu desaparecimento. A polícia também relatou que algumas garrafas de bebidas alcoólicas haviam desaparecido. Enquanto mais policiais chegaram ao local, eles decidiram conversar com o motorista de ônibus, já que ele foi uma das últimas pessoas a ver a Maura. Equipes começaram a vasculhar toda a área, mas não encontraram nenhum sinal dela. Era como se Maura tivesse simplesmente desaparecido. Naquela mesma noite, aproximadamente às 8 e 8:30 da noite, um empreiteiro viu uma pessoa andando rapidamente pela rota 112 em direção a leste. O mais intrigante é que essa pessoa estava a cerca de 6 a 8 quilômetros de distância do local do acidente. Mas há um detalhe importante: ele só se lembrou disso depois, quando revisou seus registros de trabalho. Foi aí que percebeu. Ele pode ter visto a Maura na noite em que ela desapareceu. O carro da Maura foi rebocado para uma oficina local. Durante a inspeção, os policiais encontraram um pano dentro do escapamento. A descoberta chamou atenção, mas mais tarde foi revelado que o próprio pai de Maura havia pedido para ela colocar o pano ali, já que o carro estava com problemas mecânicos. As buscas continuaram na manhã seguinte, no dia 11 de fevereiro. O pai da Maura só foi informado sobre o desaparecimento por volta das 5 horas, quando a filha mais velha entrou em contato com ele. Assim que soube, ele imediatamente foi até o local para poder ajudar nas buscas. Enquanto isso, alguns policiais foram até o dormitório de Maura. Lá encontraram seus pertences encaixotados. Tudo indicava que ela estava se preparando para uma mudança. Mas, estranhamente, Maura não havia comentado nada com ninguém sobre isso. As buscas seguiram intensas. Cães farejadores foram levados até a região e conseguiram identificar o cheiro de Maura. Eles seguiram um rastro por um trecho da estrada, mas de repente o cheiro simplesmente desapareceu. Para a polícia, uma das principais hipóteses é que Maura tenha entrado em outro carro aceitando carona com alguém. Mesmo com mais de 300 pessoas envolvidas nas buscas, nenhum sinal dela foi encontrado. Enquanto isso, o namorado dela estava a caminho em um avião indo até o local onde ela havia sumido, disposto a ajudar nas buscas. Durante o voo, o celular dele permanecia desligado, mas em determinado momento ele recebeu uma mensagem de voz. Do outro lado da linha, uma mulher soluçava, chorava intensamente. Naquele momento ele achou que fosse a Maura. A ligação foi rastreada, mas o resultado deixou todos ainda mais confusos. A chamada havia sido feita pela Cruz Vermelha Americana. Apesar da estranheza, a polícia afirmou que aquilo poderia ter sido apenas um engano. A polícia chegou a investigar os pais e amigos da Maura, mas havia um detalhe importante: todos eles estavam longe no dia do desaparecimento. Nenhum deles poderia estar envolvido, e isso tornava tudo ainda mais estranho, porque mesmo depois de todas as buscas realizadas na região, com equipes, cães farejadores e voluntários, nenhum rastro da Maura foi encontrado. Em 2007, uma recompensa de US$ 75.000 foi oferecida para qualquer pessoa que tivesse informações sobre o paradeiro de Maura. Mas mesmo assim, nada aconteceu, nenhuma pista concreta. Com o passar dos anos, diferentes teorias começaram a surgir sobre o que poderia ter acontecido com ela. Uma delas sugere que, após os acidentes que a Maura sofreu, ela teria ficado emocionalmente abalada e poderia ter tirado a própria vida. Mas os pais de Maura rejeitaram completamente essa hipótese. Para eles, ela jamais faria isso. Outra teoria aponta que Maura planejava uma viagem, já que havia arrumado suas malas antes do desaparecimento.
e durante o trajeto após o acidente, ela pode ter aceitado uma carona, talvez com alguém que parecia inofensivo, mas que não era, e a partir daí algo pode ter acontecido. Outra teoria que também chama atenção é a possibilidade de que Maura tenha decidido desaparecer. Alguns acreditam que ela poderia ter fugido dos Estados Unidos e começado uma nova vida em outro lugar, longe de tudo e de todos. Mas, assim como as outras hipóteses, não existe provas concretas de que isso realmente tenha acontecido. Até hoje ninguém sabe onde está a Maura. O caso de hoje, ele é muito estranho, não dá pra saber realmente o que aconteceu com ela, por que que ela fez as malas, arrumou tudo no dormitório, não dá pra gente saber. Comenta aqui embaixo o que que vocês acham que aconteceu com ela. Não se esqueça de deixar aquele like e a gente se vê em um próximo vídeo.